Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão, meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática EJA etapa 4. E aí, professor? Estamos recordando, professor, tudo que é importante, tudo que é básico, tudo que é essencial para compreender a matemática como um todo. Eu acho que você já está super fera nas operações básicas. Somar, subtrair, multiplicar e dividir. Se você tiver perdido quaisquer uma das nossas aulas anteriores, acredito que todas elas já estejam disponíveis para vocês na plataforma do canal Educação. E hoje a gente vai continuar nesse mesmo segmento, nessa mesma revisão, só que a gente vai ter que trabalhar agora com as operações básicas envolvendo as frações. Deixa eu perguntar para você. Somar e subtrair você sabe. Com certeza, professor. A gente treinou bastante isso e vimos até a possibilidade de formas diversas para o cálculo da adição e da subtração. Multiplicação, professor, o senhor insistiu que eu tenho que aprender a tabuada. Está aprendendo. E se nós formos operacionalizar frações? Somar frações, subtrair frações, multiplicar e dividir frações. Você sabe? Tem alguma dúvida ainda? Vamos fazer um apanhado geral, uma revisão? Meu boa noite para você que está se conectando com a gente aqui pelo YouTube. Boa noite, Erivan. Boa noite, Sandra. Galera na escola, Campo Largo, Dom Inocêncio, Queimada Nova. O meu boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Estou com os dois chats aqui abertos, ao vivo, para acompanhar a participação de vocês. Então, à medida que a gente for fazendo a apresentação do conteúdo, se surgir qualquer dúvida, você vai lá e coloca para mim. E, professor, e se porventura não for dúvida, for um detalhe lá que eu fiquei um pouco sem entender, o senhor repete? Repito sim, é só você colocar para a gente aqui. Pode ser? Vem cá comigo. O que é que a gente tem na telinha para hoje, professor? Tá aí, ó. Conteúdo frações, professor. Se você tem dúvidas, se você sente dificuldade em fazer conta com fração, a gente vai estar esclarecendo tudo para vocês hoje. Na dúvida, o que é que a gente está combinando? Você vai lá no chat e pergunta para a gente, pode ser? Prof, para a gente trabalhar com as duas operações básicas, que é a adição e a subtração, só que com frações, eu vou fazer essa pergunta para você aqui, ó. Você já ouviu falar em MMC? Já? MMC. Professor, é um negócio chamado mínimo múltiplo comum? É esse aí? Quem pensou mínimo múltiplo comum ou menor múltiplo comum, pensou certo. Prof, eu já ouvi falar, mas não sei bem como é que funciona essa história do mínimo múltiplo comum. Tem como o senhor me explicar como é que eu faço para calcular o MMC de 2 números, de 3 números, de 4 números? Como é que a gente faz para calcular o MMC? Para a gente tirar o MMC de 2 números, de 3, de 4, de 5, eu vou fazer uma outra pergunta para você. Quando é que os números são primos? Primeira aula nossa, professor, desse semestre, eu comentei com vocês o que vinha a ser um número primo. Número primo, professor, deixa eu ver se eu lembro. O número é primo quando ele dá para dividir por 1 ou por ele mesmo. Então, deixa eu anotar aqui alguns números primos. Pelo menos uns 5 primeiros números primos. Professor, número primo, eu tenho 2, que é número primo. Diga-se de passagem, é o único número primo que é par, professor. Eu tenho o 3, eu tenho o 5, eu tenho o 7. Professor, o 6 não é primo, não? Não. Por que que o 6 não é primo, professor? O 6 não é primo porque o 6 dá para dividir por 1, o 6 dá para dividir por 6 e o 6 também dá para dividir por 3, professor. O 6 também dá para dividir por 2, professor. Então, o 6, professor, ele não possui apenas 2 divisores positivos. Ele possui 4. Ele mesmo dá por 2, dá por 3. Professor, por que que o 5 ali, ele é um número primo? Se você buscar na sua cabeça, você vai perceber que o 5, você só consegue dividir ele por 1 e por ele mesmo. Então, por isso ele é primo? Ah, entendi. Então, o 7 é primo. O 8 é primo? Não, professor, o 8 dá para dividir por 4 e por 2, além de 1 e de ele mesmo. 9 é primo? Não. 10, professor. Próximo primo vai ser 11, 13, e aí vai, professor. Você entendeu quanto que o número é primo? Entendeu mesmo?
Por que que eu preciso saber reconhecer um número primo? Porque o processo para a obtenção desse MMC, que é uma etapa da resolução da operação de adição e subtração de frações, depende desses números. Então, como é que funciona este MMC, professor? Você vai pegar, opa, vou voltar aqui, professor. Você vai pegar esses dois númerozinhos, vou botar aqui, ó, professor, 6 e 4, vou botar mais para cá. Vai ficar melhor. Você vai passar uma barrinha aqui do lado. Ah, professor, estou começando a lembrar. Aí a gente tem que começar a fazer algumas divisões. Isso mesmo. A gente tem que começar a fazer algumas divisões. Então, por quais números eu tento dividir aquele 6 e aquele 4 lá? Por aqueles números primos. E a gente vai seguir uma ordem. Como assim, professor? A gente vai verificar se ou 6 ou 4 dá para dividir pelo 2. Se quaisquer um deles dá para dividir por 2, professor, a minha ponto de partida, professor, o meu ponto de partida vai ser essa divisão por 2. Professor, se nem o 6, nem o 4 der para dividir por 2, o que é que eu faço? Aí você tenta por 3. Se não der por 3, você tenta por 5. Professor, mas dá para dividir por 2. Então, vamos começar. Professor, se eu começar aqui dividindo por 2, 6 dividido por 2, o resultado você coloca embaixo que dá 3. 4 dividido por 2 dá 2. Agora a gente tem esses resultados, 3 e 2. Professor, e agora? Você vai verificar se esses resultados, pelo menos se um deles ainda dá para dividir por 2. Professor, dá sim. O 2 dá para dividir por 2, então eu vou continuar com o 2 aqui, ó. Professor, 3 dá para dividir por 2? Não. Então você repete, professor. 2 dá para dividir por 2? Dá sim. Eu coloco 1. Você está entendendo? Se não estiver entendendo, vai lá no chat e coloca para mim o processo lá. Professor, eu não entendi por que o senhor fez aquilo lá. Prof, agora o senhor tem ali 3 e 1. Algum deles ainda dá para dividir por 2? Não, professor. Nem o 3 dá para dividir por 2 e nem o 1 dá para dividir por 2, professor. Então, eu vou tentar agora pelo próximo número primo. Quem é o próximo número primo? É o 3, professor. Então, algum deles dá por 3? Dá sim, professor. Então, vou tentar por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 1 dividido por 3 não dá, professor. Então, repete. Prof, quando você for fazer no processo de divisão e você chegar no resultado 1, 1 aqui, significa dizer que você já acabou o seu processo do MMC. Quem que vai ser o MMC, professor? O MMC é o produto dos números primos que vocês utilizaram, ou seja, aquele 2 e aquele 3. Então, como é que eu vou fazer aqui? 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 vai dar exatamente 12. Esse 12, meus amores, é o nosso MMC. Você entendeu? Faz a tua pergunta aí. Vocês entenderam por que o 12 é esse MMC aí? Professor, peraí. Na situação, o senhor vai pegar os números, vai começar a fazer a divisão por números primos. O senhor não vai usar o 5, o 7, o 11, o 13? Não. Você vai fazendo com 2 primeiro, até que ninguém dê mais para dividir por 2. Se ninguém der mais para dividir por 2, você tenta dividir por 3. Se ninguém der mais para dividir por 3, você tenta por 5 e aí vai. Entendeu como é que eu tiro o MMC? Então, o MMC de 6 e 4, professor, vale exatamente 12. Professor, como é que o senhor chegou no 12? Eu multipliquei os números primos, professor. O 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 dá 12. Mas deixa eu fazer outro exemplo. Pode ser que com esse outro exemplo a gente consiga esclarecer possíveis dúvidas que venham a aparecer na obtenção deste MMC. E se eu perguntasse para vocês, calcula para mim o MMC de 15 e 27. Eu quero que você calcule para mim o MMC de 15 e 27. Professor, eu vou usar aqueles mesmos números primos? Vamos. Vou anotar de novo para você aqui, tá bom? Quem são os principais números primos? Professor, é o 2, 3, 5, 7, 11, 13. Tudo bem? Tá aí, professor. Então, como é que a gente vai fazer?
Você quer o MMC de quem? Do 15 e do 27? Você anota o 15, você anota o e passa a barrinha do lado. Tudo bem? Professor, para que eu preciso saber MMC? Você precisa saber MMC para realizar as operações de adição e subtração de frações. E aí, professor, como é que eu começo? Eu vou tentar pegar o 15 e o 27 e tentar dividir por 2. Professor, o 15 dá para dividir por 2? Dá não, professor. O 27 dá para dividir por 2? Também não dá não, professor, porque eu aprendi que um número, para ser divisível por 2, ele tem que ser par. O 15 e o 27 são números ímpares, professor. Então, não dá por 2? Não. Se não dá por 2, você vai tentar por 3, professor. Será que algum deles, pelo menos um deles, dá para dividir por 3? Professor, dá. Se eu souber a tabuada de multiplicado 3, eu sei que 3 vezes 5 é 15 e 3 vezes 9 é 27. Então, dá para dividir por 3. Então, a gente vai começar a divisão. Dividido por 3. Professor, 15 dividido por 3, sobra 5. 27 dividido por 3, sobra 9. E agora, professor? Eu vou olhar para aquele 5, eu vou olhar para aquele 9. Será que pelo menos um deles ainda dá para dividir por 3? Dá sim, senhor, professor. Então, a gente vai continuar usando o número primo 3. 5, dá para dividir por 3? Dá não, professor. Então, o senhor repete. 9 dá para dividir por 3? Dá, professor. Quanto é que dá, então? 9 dividido por 3 dá 3. Agora, eu tenho o resultado 5 e 3. A mesma pergunta que eu fiz agora há pouco para você. Será que pelo menos um deles ainda dá para dividir por 3? Dá, professor. O 3 ali, ó. Então, eu vou continuar dividindo por 3. 5 dividido por 3 não dá, repete. 3 dividido por 3 dá 1, professor. E agora, professor, tenho 5 e 1. Será que ainda dá para dividir pelo menos um deles por 3, professor? Nenhum deles dá para dividir mais por 3. Então, você vai tentar dividir agora por quanto? Por 5, professor. Dá? Dá sim, professor. 5 dividido por 5 dá 1. 1 dividido por 5 não dá, repete. Professor, ficou 1 e 1? Ficou. Então, você acabou o processo do seu MMC. O que é que você vai fazer, professor, com aqueles números primos que o senhor utilizou? O senhor utilizou 3, 3, 3 e 5. Você vai multiplicar. 3 vezes 3 dá 9, professor. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 5, professor, dá quanto? Ah, professor, de cabeça, não sei. Eu acho que dá 135, mas eu tinha que fazer a conta. 27 vezes 5. 5 vezes 7, 35. Coloco 5, sobe 3. 5 vezes 2 dá 10. 10 com aquele 3 dá 13. É isso mesmo, professor. O MMC de 15 e 27 é 135. Professor, de onde foi que veio esse 135? Nós, ao final do processo, nós simplesmente multiplicamos o 3 vezes o 3, vezes o 3 de novo, vezes o 5. Vocês entenderam como foi que nós chegamos neste MMC? Ah, professor, eu acho que sim. Então, o nosso MMC aqui, ele vale exatamente 135. Vocês estão curiosos para entender o que é a relação, como que eu vou fazer com esse MMC para somar frações e para subtrair, lógico, para nós realizarmos a operação de adição e de subtração de frações, eu sou obrigado a tirar o MMC. E professor, como assim que a gente vai tirar MMC? Calma, vou já chegar lá. Professor, me dá um exemplo maior. Se eu estou tirando MMC de 2 números, dá para a gente tirar o MMC, professor, com 3 números? Dá sim. Muda a forma de eu tirar esse MMC? Não, do mesmo jeitinho. Então, se eu pedisse para você tirar este MMC aqui, MMC de 6, de 8 e de 15, eu faço do mesmo jeito dos 2 exemplos anteriores? Do mesmo jeitinho. Você vai anotar os valores. 6, 8 e 15. Você vai passar aquela barrinha do lado e, professor, tem que começar a fazer aquela divisão
E para a gente fazer aquela divisão, eu vou usar os números primos, professor. Quem são? 2, 3, 5, 7, 11, 13. E aí vai. Professor, eu começo por qual? Na realidade, você vai tentar iniciar o processo, professor, com o 2. Com o 2. Professor, como é que eu sei que dá para fazer com o 2? É só você ver se pelo menos um desses números dá para dividir por 2. Você tem ali o 6, o 8 e o 15. Algum desses três dá para dividir por 2? Dá, professor. Então, eu vou começar com 2. Vou começar aqui. Dividir tudo por 2. Agora é contigo, devagar. 2, professor, dá para dividir o 6? Dá. 2 dá para dividir o 8? Dá. 2 dá para dividir o 15? Dá não, professor. Então, vamos fazer quem dá para dividir. 6 dividido por 2 dá 3. 8 dividido pelo aquele 2 dá 4. 15 dividido por 2 não dá. Então, você repete. Agora, nós temos como resultado 3, 4 e 15. A pergunta que eu vou fazer é a seguinte. Pelo menos um deles ainda dá para dividir por 2? Eu tenho ali o 3. O 3 dá por 2? Não. O 4 dá por 2? Dá. O 15 dá por 2? Não. Mas pelo menos um deles dá por 2? Dá, professor. Então, eu vou continuar a minha conta com 2. Então, 3 dividido por 2 não dá. Vou repetir. 4 dividido por 2 dá 2. 15 dividido por 2 não dá. Vou repetir. Então, quais são os resultados que nós temos agora? 3, 2 e 15. Algum deles ainda dá para dividir por 2? Observa lá. Algum deles ainda dá para dividir por 2? Se der, eu vou continuar o processo com 2. Se não der, eu vou tentar com o próximo número primo. Eu já vou tentar com 3. Professor, e se não der com 3, aí você tenta com 5. Se não der com 5, você tenta com 7. Professor, mas dá. Estou vendo ali que pelo menos um deles dá. Se pelo menos um der para dividir por 2, eu continuo com 2. Então, vamos lá. Dividido por 2, professor, 3 dividido pelo 2 não dá. Repete. 2 dividido por 2 dá 1. E 15 dividido por 2 não dá. Repete. Olha o que é que nós temos de resultado agora, professor. 3, 1 e 15. Algum deles ainda dá para dividir por 2? Não, professor, nenhum dá mais para dividir por 2. Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai tentar dividir pelo próximo número primo, que é o 3. Algum deles dá para dividir por 3? Dá sim, professor. Então, vamos de 3. Prof, eu coloco o 3 lá. Começa a fazer a tua divisão, professor. 3 dividido por 3 dá 1. 1 dividido por 3 não dá, repete. 15 dividido por 3 dá 5. Olha o resultado que nós temos. 1, 1 e 5. Algum desses valores ainda dá para dividir por 3? Professor, eu posso tentar por 2 de novo? Não, não precisa. Você já tentou tudo que podia com 2. Aí você tentou por 3, deu para dividir o 3 e o 15, ficou 1 e 5 lá. E você vai olhar agora, algum deles ainda dá para dividir por 3? Não, professor, nenhum deles dá para dividir por 3, mas não. Então, você vai para o próximo primo. Você vai tentar dividir agora por 5. Algum deles dá para dividir por 5? Dá, professor. O último lá, ó. Então, vamos lá. De 5. 1 dividido por 5 não dá. Repete. 1 dividido por 5 não dá. Repete. 5 dividido por 5 dá. 5 dividido por 5 dá 1. Todos os resultados deu 1? Deu, professor. Você acabou o processo do MMC. E agora, professor? É só multiplicar os números primos que você utilizou no processo. Então, o teu trabalho está dando para você perceber que o teu trabalho aqui, basicamente, é saber dividir. Mas não são números grandes que você vai ter que dividir. E mesmo que você ache um pouco complicado, você deixa uma folhinha de papel do lado para você fazer o teu rascunho lá, para você ir fazendo essas contas que você não consegue realizar de cabeça. Então, quanto que vai dar o MMC, professor? De 6, de 8 e de 15? Multiplica esses valores. 2 vezes 2 vezes 2. Já dá quanto? 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5, olha só quanto foi que deu.
120, professor. Quer dizer que só é multiplicar os números primos? É só você multiplicar os números primos. Então, na nossa situação, o MMC de 6, 8 e 15 vale exatamente 120. Você entendeu o processo resolutivo? Você está com alguma pergunta? Coloca no chat para gente. Aula ao vivo. É só perguntar que a gente vai conversando aqui. Vamos fazer mais exemplo? Prof, eu acho que vocês já entenderam como que faz para calcular o MMC. O MMC ele é calculado a partir de dois números. Eu posso ter o MMC de dois números, de 3, de 4, de 5, de dois ou mais números. Prof, aqui o senhor quer o MMC de 12, de 15 e de 18, professor. Quanto é que vai ser? Vamos anotar aqui, professor. MMC de 12, de 15 e de 18. Aí o senhor passa aquela barrinha do lado. Não é isso? Começamos a divisão por quanto? Vamos tentar, professor. O senhor disse para mim que eu tenho que usar no processo números primos. Quem são? 2, 3, 5, 7, 11, 13 e aí vai, professor. Algum deles dá por 2? Algum deles dá para dividir por 2? Prof, eu lembro que todo número par dá para dividir por 2. Então, ali, 12, 15 e 18, eu sei que o 12 dá para dividir por 2. Eu sei que o 18 também dá para dividir por 2. O 15 não dá não, professor, porque ele é ímpar. Então, algum deles dá para dividir por 2? Dá, professor. Então, a gente começa com 2. Botei aqui. Faz o que agora? A divisão. 12 dividido por 2 vai dar 6. 15 dividido por 2 não dá, professor. É só repetir quando não der. 18 dividido por 2 dá 9. Olha os resultados. Agora a gente vai analisar o 6, o 15 e o 9, que são os resultados que nós obtivemos com a primeira divisão com 2. Aí você só vai dar uma olhada nesses resultados e vai pensar consigo mesmo. Será que algum deles, pelo menos um deles, ainda dá para dividir por 2? Vamos ver quem são os resultados. 6, 15 e 9. Professor, eu acho que o 6 dá para dividir por 2. Dá? Dá. Então a gente vai continuar com o número primo 2. Tá aqui, professor. Então faz lá a divisão. 6 dividido por 2 dá 3. 15 dividido por 2 não dá, repete. 9 dividido por 2 não dá, repete. Olha os resultados que nós temos agora. 3, 15 e 9. O 3, o 15 ou o 9, algum deles ainda dá para dividir por 2? Não, professor. Não dá para dividir por 2. Então, se nenhum deles dá para dividir por 2, eu vou tentar dividir por quanto agora? Por 3. Pelo menos um deles dá para dividir por 3, professor? Ali todos dão para dividir por 3. Então, a gente vai agora fazer a divisão por 3. Vamos lá. 3 dividido por 3 dá 1. 15 dividido por 3 dá 5. 9 dividido por 3 dá 3. Olha o resultado que nós obtivemos. Está entendendo? Prof, estou olhando ali. Algum deles ainda dá para dividir por 3? Professor, tem um lá, o 3, o próprio 3 dá para dividir por 3. Então, a gente continua a divisão por 3. 1 dividido por 3 não dá, repete. 5 dividido por 3 não dá, repete. 3 dividido por 3 dá para dividir, dá 1. Olha o resultado que nós obtivemos, 1, 5 e 1. Professor, esses resultados, algum deles dá para dividir por 3? Dá não, professor. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar dividir com o próximo primo, que é o 5. Então, vamos lá. Será que algum deles dá por 5? Dá, professor. Tem um próprio 5 lá? Então, vamos de 5. 1 dá para dividir por 5? Não. Repete. 5 dá para dividir por 5? Dá, professor? Dá 1. 1 dá para dividir por 5? Dá não. Repete 1. Opa, professor, acabamos, ó. Quando ficar tudo 1 aqui, acabou. O que é que eu vou fazer com os fatores primos que nós utilizamos? Para achar o MMC, é só multiplicar. Vai lá. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4.
4 vezes 3, 12. 12 vezes 3 dá 36. 36 vezes 5 dá 180, professor. Dá 180. Logo, o MMC de 12, 15 e 18 vale exatamente 180. Você entendeu o processo? Você está sentindo uma dúvida na parte operacional? Você está sentindo uma dúvida na teoria? Você não entendeu o que é o MMC? Vai no chat e coloca para gente. Mas eu acho que você está entendendo. Por mais que você sinta um pouquinho de dificuldade com a operação de divisão, você vai fazendo devagarzinho, no seu tempo, pega a folhinha de rascunho quando o número for grande e vai riscando até chegar nos resultados. Prof, deixa eu ver se tem mais algum exemplo. Não. Eu já fiz vários exemplos, agora é com você. Será que você entendeu como é que fazemos para a obtenção do MMC? Vocês aí, tenta fazer. Eu vou fazendo devagarzinho agora, mais devagar, que é para dar tempo de você que está acompanhando a nossa aula ir lá no chat e colocar o resultado. Eu quero que você tire para mim o MMC de 4 e 6. Como é que vai funcionar isso, professor? Quanto é que vai dar esse MMC? Prof, o senhor pega o 4 e o 6, o senhor passa aquela barrinha. Aí, na lógica, o senhor tenta por 2, se não der por 2, o senhor tenta por 3, se não der por 3, por 5, por 7, por 11, e aí vai. Pelo menos um deles dá por 2? Dá sim, professor. Então, a gente começa com 2. Como é que vai ficar? 4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. Olha o resultado que nós temos, 2 e 3, professor. Aí você se pergunta, algum deles ainda dá por 2? Dá sim, professor. Tem um deles que dá para dividir por 2. Então, você continua o processo por 2. Já chegou no resultado, coloca para a gente aí no chat. Prof, 2 dividido por 2 dá 1. 3 dividido por 2 não dá. Repete o 3. E agora? Algum deles ainda dá para dividir por 2, professor? Não. Então, tentamos pelo próximo primo, professor. Dá para dividir por 3. 1 dividido por 3 não dá. Repete. 3 dividido por 3 dá 1. Acabou, né, professor? Quando dá 1, aqui os resultados, o senhor faz o quê? Só multiplica os fatores primos que o senhor utilizou. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. O MMC de 4 e 6, professor, é 12. Você entendeu? Façam as suas perguntas. Se eu não souber o MMC, eu não irei desenvolver as operações de adição e subtração de frações corretamente. Porque o processo resolutivo, tanto para a soma quanto para a subtração de frações, depende de eu saber calcular o MMC. Por isso que eu estou insistindo em perguntar. Se tiver dúvida, você vai lá no chat e coloca para mim, para a gente estar esclarecendo logo. Mais uma para vocês. Calcula aí para mim o MMC de 3 e 5. Prof, do mesmo jeito? Do mesmo jeito. A gente anota o 3 e o 5. Depois vocês vão perceber que esse caso aqui, esse exemplo, era só multiplicar o 3 com o 5, porque eles são chamados de números primos entre si. Mas depois a gente fala disso. Vamos para o processo tradicional. Prof, o senhor tem 3, o senhor tem 5. Algum deles dá para dividir por 2? Não, professor, nenhum deles dá para dividir por 2. Se não dá por 2, eu vou tentar por 3. Algum deles dá para dividir por 3? Dá sim, professor. O próprio 3 lá dá para dividir por 3. Então, vou começar com 3. 3 dividido por 3 dá 1. 5 dividido por 3 não dá. Repete, professor, ficou 1 e 5. Aí você pergunta, algum deles ainda dá por 3? Não, professor. Nem o 1, nem o 5 dá para dividir por 3. Então, você tenta com o próximo primo, que eu acho que você já sabe qual que é. Professor, o próximo primo depois do 3 é o 5. Professor, algum deles dá por 5? Dá sim, professor. 1 dividido por 5 não dá, repete. 5 dividido por 5 dá 1. Professor, deu tudo 1. É só multiplicar os números primos. 3 vezes 5 dá 15. É só ajeitar esse 15. Ficou feio.
15, professor. Está aqui, ó. 3, o MMC de 3 e 5 dá exatamente 15. Vocês entenderam mesmo? Certeza. Prof, já vou chegar nas operações. Você tem que estar expert aí. Prof, faz 1 com 3 para mim tentar aqui. Já. Pensei que já havia 1 com 3. Eu quero que você tire agora o MMC de 5 e de 10. Professor, tem que entender mesmo de MMC? Tem sim, gente. Senão não dá para fazer a soma e a subtração de frações. Como é que eu vou tirar o MMC de 5 e 10? Você bota o 5, você bota o 10, você passa a barrinha. Você entendeu? Aí a gente começa. Dá por 2? Se não der por 2, dá por 3? Se não der por 3, dá por 5? E, professor, tem que ser número primo? Tem que ser número primo. Beleza? Professor, ali o senhor tem o 5 e o 10. Algum deles dá para dividir por 2? Dá, professor, o 10. Começa com 2. Então, vamos lá, dividir. 5 dividido com o 2 lá, não dá. Repete o 5, vírgula. 10 dividido por 2 dá, professor. 10 dividido por 2 dá 5. O que é que nós temos de resultado? 5 e 5. Algum deles ainda dá por 2? Não, professor, nenhum dos dois é 5. 2 é igual, nenhum deles dá por 2. Então, agora eu vou tentar por qual número primo? Por 3. Algum deles ali dá por 3? Também não, professor. Qual é o próximo primo? 5, né? Algum deles dá por 5? Opa, professor, é por aqui mesmo, dá por 5. 5 dividido por 5 dá 1. 5 dividido por 5 dá 1. Quando dá tudo 1, acabou o processo. Só é multiplicar os fatores primos, 2 vezes 5. Dá 10, professor. Ou seja, o MMC de 5 e 10 é o próprio 10. Certeza que estão entendendo? Prof, vamos lá, com 3 agora. Aê! Eu quero que você tire o MMC desses 3 números que vocês estão visualizando. Do 8, do 10 e do 25. Professor, o senhor pega e escreve os números. 8, 10 e 25 e passa aquela barrinha lá, né? Perfeito. E agora? Pela ordem, né? O senhor tenta primeiro dividir por 2. Se não der para dividir por 2, o senhor tenta por 3. Se não der por 3, o senhor tenta por 5. Se não der por 5, por 7. Se não der por 7, por 11, por 13, desde que o número que você vai tentar seja um número primo. Professor, precisa ser na ordem 2, depois o 3, depois o 5? Olha, a única obrigatoriedade é que o número que você vai usar para dividir lá, ele tem que ser um número primo. A ordem não importa, desde que o número que você vai usar para dividir seja primo. Tipo, eu olhando ali, eu poderia começar dividindo por 5. Dá, professor, para começar com 5? O 5 é primo? É. Então, eu posso começar com 5. Mas, para a gente padronizar, para a gente deixar uma coisa bem organizada, eu aconselho que você vá fazendo por etapa. Você primeiro verifica se algum deles dá por 2. Aí você divide. Se não der por 2 nenhum, você tenta por 3. Se der, você divide. Se não der, você passa para o próximo primo, que seria o 5. Nesse caso, eu pergunto para vocês. Algum desses números dá para dividir por 2? Professor? Dá sim, professor. Dá sim. Então, vamos lá. Vou começar dividindo por 2. 2 ali, professor. Você consegue dividir o 8, você consegue dividir o 10. O 25 não. Então, façamos a divisão. 8 dividido por 2 vai sobrar 4 aqui para mim. 10 dividido por 2 vai sobrar 5. 25 dividido por 2 não dá para dividir, então repete o 25. Aí aquela mesma pergunta, algum deles ainda dá para dividir por 2? Deixa eu ver, professor, se eu tenho 4, 5 e o 25. Tem, professor, tem um que ainda dá. Então, se tiver pelo menos um que dê, você continua com o mesmo fator primo, que é 2. Professor, vamos lá então, 4 dá para dividir por 2? Dá sim. 4 dividido por 2 dá 2. 5 dividido por 2 não dá, o senhor repete. 25 dividido por 2 não dá, o senhor repete. A mesma pergunta.
ainda dá para dividir por 2, que alguns alunos dizem, professor, eu já vou trocar por 3 logo, já vou trocar por 5. Não, você só muda o fator primo se ninguém mais der para dividir por 2, aí você vai por 3. Se ninguém mais der para dividir por 3, você vai por 5 e aí vai. Professor, tem um ainda que dá por 2. Então, continua com 2. 2 dividido por 2 dá 1. 5 dividido por 2 não dá, repete o 5. 25 dividido por 2 não dá, repete o 25. Agora eu tenho como resultado 1, 5 e 25. Algum deles ainda dá para dividir por 2? Não, professor, nenhum deles dá para dividir por 2. Algum deles dá para dividir por 3? Deixa eu ver. Professor, tem 1, 5 e 25. Não, não dá. Professor, não dá por 2, não dá por 3. Será que dá por 5? Deixa eu ver. Professor, por 5 dá. Então, a gente vai de 5. 1 dividido por 5 não dá. Repete 1. 5 dividido por 5 dá 1. 25 dividido por 5 dá 5. Olha o resultado. Ele não acabou não, professor, porque não está tudo 1. Só para quando o resultado de todos os valores dá 1, professor. Aí vamos lá. O último que você dividiu foi por 5. Algum deles ainda dá para dividir por 5? Dá, professor, o último. Então, a gente vai fazer mais uma divisão por 5. 1 dividido por 5 não dá, repete. 1 dividido por 5 não dá, repete. 5 dividido por 5 dá 1. Opa, professor, acabou, ó. O que é que eu faço com os fatores primos que nós utilizamos? Nós multiplicamos. E o resultado da multiplicação é o que nós chamamos de MMC. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 5 dá 40. 40 vezes 5... 200, professor. 40 vezes 5, 200. Então, o MMC, professor, de 8, 10 e 25, vale exatamente 200. Vocês entenderam? E, professor, o MMC pode dar valores grandes? Pode. É só você multiplicar os números primos aqui, ó. O 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. 40 vezes 5... vai dar 200. O MMC, professor, é exatamente 200. Vocês entenderam? Deixa eu ver se tem mais um exemplo para vocês treinarem comigo. E desse aqui, professor? Quanto que é? Estou só aguardando vocês postarem para mim o resultado. Eu quero que vocês calculem para mim o MMC de 18, de 24 e 36. Se você já pegou a ideia, você já está começando a fazer mais rápido. Você já escreve lá, professor, 18, 24, 36, passa a barrinha do lado e começa as divisões. Tenta por 2, se não der por 2, tenta por 3, se não der por 3, tenta por 5 e aí vai. Desde que o número que você vai utilizar seja um número primo. Algum daqueles 3 dá para dividir por 2? Dá sim, professor. Então, comecemos. Dividido por 2... Vamos lá, 18 dividido por 2 dá 9, 24 dividido por 2 dá 12, 36 dividido por 2 dá 18. Deu certo aí no seu? Prof, alguém ainda dá para dividir por 2? Se pelo menos um der para dividir por 2, a gente continua a divisão por 2. Dá sim, professor. 9 dividido por 2, dá não. Repete o 9. 12 dividido por 2, dá, professor? Dá para dividir. 12 dividido por 2 dá 6. 18 dividido por 2 também dá, professor. 18 dividido por 2 é a metade, dá 9. Olha o resultado que nós temos. 9, 6 e 9. Prof, algum deles, ou 9, ou 6, ou 9, algum deles dá para dividir por 2 ainda? Dá, professor. Então, eu continuo com 2. 9 dividido por 2 não dá, repete o 9. 6 dividido por 2 dá 3, ó, divide 1. 9 dividido por 2 não dá, repete. Agora a mesma pergunta. Algum deles ainda dá para dividir por 2? Professor, agora nenhum dá para dividir por 2. Por quê? Só tem número ímpar, professor. O que eu faço? Tento pelo próximo primo. Qual o próximo primo depois do 2? É o 3, professor. Então vamos de 3. Prof, faz a divisão aí comigo. 9 dividido com 3 dá 3. 3 dividido com 3 dá 1. 9 dividido por 3
dá 3. Opa, agora o resultado é 3, 1 e 3. Algum deles ainda dá para dividir por 3? Dá sim, professor. Então, continua. Por 3 de novo. 3 dividido por 3 dá 1. 1 dividido por 3 não dá, repete. 3 dividido por 3 dá 1. Professor, ó, já sei que acabou a conta. Quando der tudo 1 lá, acabou a conta. O que é que eu faço? Eu multiplico os números primos. Você vai fazer a conta lá. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 3, professor. Prof, 24 vezes 3 vai dar exatamente 72. Você entendeu? 24 vezes 3, 72. Logo, o MMC de 18, de 24 e 36, o resultado do MMC é exatamente 72. Prof, eu estou curioso agora para entender. Eu acho que vocês já estão entendendo como que se dá o processo de obtenção do MMC. Você pode sentir um pouquinho mais de dificuldade em uma em relação à outra, porque eu posso ter valores maiores, mas eu acredito que você tenha percebido que todos, professor, todos os MMCs que nós resolvemos, que nós encontramos, se dá da mesma forma. Pega os valores, passa a barrinha, começa as divisões. Mas o que tem a ver, professor, esse MMC com as operações de adição e de subtração de frações? Vou logo dizendo para você, para somar e para subtrair frações, eu sou obrigado a tirar o MMC. Professor, mas eu vou tirar o MMC de que números? Porque eu lembro que a fração é um númerozinho em cima e um númerozinho embaixo. A gente vai dar aquela pausazinha super rápida, só para a gente tomar aquela água. A gente volta já já para estar entendendo isso. Até daqui a pouquinho.